Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Um momento especial já, né? Como a gente pode falar Jesus, Jesus. Como a gente ama esse nome. E quando a gente lembra de tudo que Ele fez por nós, aí dá mais força e ânimo do nosso ser de cantar Ele, de falar o nome dEle. E de lembrar de onde Ele nos tirou, onde a gente estava, onde a gente está, e para onde Ele vai nos levar, e como Ele nos conduz, como Ele é misericordioso, como Ele nos perdoa, nos resgatou. A gente vai começar a lembrar das coisas, a gente quer falar mais Jesus, Jesus. Não sei se com vocês é assim, mas quando começou essa canção, eu falei, Jesus. Coisa boa, né? Os nossos pastores não estão aqui hoje, né? Eles estão descansando um pouquinho, eles estão passeando. A gente precisa fazer isso, a gente precisa ter nosso dia de descanso, o dia da família, onde a gente se reúne e faz alguma coisa junto, né? E hoje é o dia deles. Então, e hoje estamos aqui a gente para cultuar, né? Amém? E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. É algo que já faz um mês que eu venho meditando nela. Eu até comentei com algumas pessoas do grupo de louvor sobre essa palavra. É uma palavra que eu acredito que muitos já viram, já vivenciaram ela, já ouviram pregações, né? Mas pregar é martelar, né? Você não bate o prego, enfia o prego de uma vez só, você fica martelandinho. Então a gente vai martelar mais um pouquinho essa palavra. E antes de começar, propriamente no texto, eu lembro de algumas coisas. Eu acho que todos já fizeram isso, ou já passaram por isso. Tem algum parente, alguém na família, que tem um cantinho para plantar alguma coisa, né? Um quintal, né? O Michel lá na base tem, né? Agora tem uma horta lá, só que a dele é sofisticada, né? Toda preparada para os alfaces, né? Para os tomates, para as coisas que ele planta lá, né? E eu sei que, pelo menos na casa da minha mãe, antigamente, na casa da minha avó, no meu sogro, tem um espaço, tem um quintal, e volta e meia joga lá uma laranja, joga uma semente, joga alguma coisa lá, quando vê, está lá brotandinho, né? Porque é uma semente que foi lançada, né, ali, e aquela semente, ela brotou, só que não é um espaço, muitas vezes, propriamente preparado para aquela semente, né? Foi plantar, jogou a semente foi lá, quando viu a semente estava nascendo um pé de mimosa, não é assim? A não ser quando lá com o Michel faz lá na base, toda uma estrutura para plantar, né? Com adubo, né? Uma terra boa, né? Preparada para aquilo. Mas tem terras que está ali. E quando vê a sementinha está lá, e a sementinha nasce lá. Daí meu sogro fala, nasceu um pezinho de alguma coisa, que ele vai lá, tem mato em volta, ele tira os matos, né? Ele limpa o espaço para que aquela plantinha ela possa florescer ali e crescer, né? Sem alguma coisa atrapalhar ela, né? Isso acontece. Eu não sei se vocês já viram isso, já fizeram isso, já aconteceu isso com vocês, já viram na casa de alguém, mas eu queria começar com isso porque eu acredito que vai fazer todo sentido para o que a gente vai ler aqui e o que a gente vai ver, tá? Eu quero começar com um texto que está em Gênesis. Eu vou só dar uma passadinha nesse texto, depois a gente vai para Mateus, tá? O texto de Gênesis 1, versículo 11. É uma narração do escritor aqui acerca de como que foi a criação. E nós que somos cristãos, a gente acredita que foi dessa forma aqui, né? Que Deus, em sua grande sabedoria, vontade e poder, falou, eu vou fazer isso aqui, né? Acontecer. E através das suas palavras, através da sua pronúncia, né? Ele dizia, ele falava e as coisas aconteciam, né? Haja isso, haja aquilo, né? Eu não sei qual que é a dificuldade das pessoas acreditar nisso. Eu acho que é porque a gente tem o Espírito de Deus e Ele convence a gente e a gente acredita nisso.
que Deus, através da sua palavra, falava e as coisas vinham a acontecer, né? E aqui no texto, no versículo 11, antes disso acontecem algumas outras coisas, mas em específico nesse texto de Gênesis 1, 11, Deus diz assim: então Deus disse, produza a terra vegetação. Ele falou, então haja vegetação, e a vegetação, né, aconteceu. Todas as espécies de plantas com sementes e árvores que dão frutos com semente. As sementes produzirão plantas e árvores, e cada um conforme a sua espécie. E assim aconteceu. Então Deus, o que ele faz? Ele já faz planejadinho, ele não faz um tipo de árvore que ela vai brotar naquele momento ali, e depois aquela árvore já não existe mais. Não, ele faz uma árvore e dá uma declaração, ele fala algo que sim, essa árvore ela não vai ser uma simples planta, mas ela vai ser uma planta que vai produzir uma semente, e depois dessa semente, dessa árvore, ela vai produzir outras sementes e árvores e plantas, e assim, né, vai acontecendo. Tem uma frase que eu anotei aqui assim, que produzir não está reservado a apenas algumas árvores, mas a todas, porque é uma questão de sobrevivência. Para uma espécie, para algo, uma planta ela continuar, ela precisa o quê? Ter frutos. E esses frutos precisam ter sementes, para que essas sementes caiam na terra e produzam outras plantas e frutos e sementes, conforme aquela que caiu ali, germinou e brotou, né? Só que muitas vezes essas sementes, elas caem em alguns lugares que muitas vezes não são propícios para que elas cresçam, né? E eu falei a história lá, num quintal, caiu uma sementinha lá, nossa, vai nascer um pé de mimosa aqui. Eu quero que isso frutifique. É minha intenção, você coloca intenção naquilo, né? Não, eu vou cuidar disso aqui, porque lá na frente, no inverno, daqui uns 5, 6 anos, depois daquela geada, vai estar umas polcãs bem grandonas. Leva tempo. Ou pode ser uma cebolinha, né, que caiu ali, daqui a pouco, 4 meses, você já vai ter cebolinha, né? Mas são diferentes, existem tempos, existem estações para as coisas acontecerem. Mas isso aí tudo é determinado e é planejado assim por Deus. Existem os tempos, as fases, para as coisas acontecerem, né? Mas é necessário e é importante que dê fruto, né? Que dê semente, e que essa semente caia na terra e produza. Amém? Então, gente, essa aí foi a introdução. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus novamente em Mateus 13. É a parábola do semeador. Só que um pouco antes de Mateus 13, Jesus está falando e tem alguns fariseus, como a gente diz hoje em dia, tretando com ele, né? Falando algumas coisas para ele, né? Afrontando ele, chamando ele, porque ele vem fazendo as coisas, ele veio para fazer acontecer mesmo. Ele veio para estabelecer o reino dele, inaugurar o reino do Senhor aqui. O Messias esperado, aquele que era esperado, o desejado das nações, ele veio e falou, eu vou ter que mudar esse negócio aqui, está meio bagunçado. Eu fiz um jardim, né? Bagunçaram com o meu jardim, bagunçaram com a minha horta, bagunçaram com as coisas, bagunçaram com o meu pomar. Então está tudo desfeito, né? Eu preciso vir aqui e inaugurar o meu reino. E a forma que as pessoas esperavam ele, não era diferente. Né? E ele tinha a forma de falar, de se comunicar, as coisas aconteciam, e aqueles que eram detentores da palavra, os fariseus, os escribas, aqueles que tinham o poder, sim, a gente que tem a lei, a gente que interpreta isso aqui, a gente que fala isso aqui, a gente tem a palavra, nós temos a palavra. Muitas vezes afrontava aqueles que tinham a palavra, né? Até o ponto que eles falavam, você fala as coisas, você faz as coisas, mas você faz as coisas em nome de Beelzebul. Você age, acontece por causa de demônios. Então eles acusam o nosso mestre, acusam Jesus de fazer as coisas desse jeito.
Então, o que está acontecendo antes dessa parábola? Antes disso acontecer, ele está tendo esse conflito. E, gente, imagine, é chato passar por conflito, né? É difícil passar por afronta. Mas ele estava convicto e sabia o que ele tinha que fazer. Tinha que estabelecer e colocar o seu reino aqui, né? Colocar o reino do meu pai. Eu vou inaugurar ele. Um dia ele vai ser completo. Um dia Jerusalém vai descer. O que era um jardim vai se tornar uma grande cidade aqui na terra. E a gente vai um dia reinar aqui com ele. Mas enquanto isso, a gente está nesse processo aqui, né? Onde o reino dele ainda está sendo. Um dia ele vai ser pleno, um dia ele vai ser completo. Mas essa parábola aqui, como a gente estava falando de planta, semente, semeador, é a parábola do semeador. E tem formas da gente ver essa parábola, né? Talvez você já tenha ouvido ela de várias formas, talvez a forma que eu vou falar hoje é um pouco diferente. Ou você já ouviu do jeito que ele falou, mas eu acredito que vai ser para a nossa edificação. Vai ser, né? Porque a palavra sempre edifica, sempre martela a nossa mente. Mateus 13 diz o seguinte: e Jesus contou várias parábolas. Gente, essa aqui é difícil, né? Difícil eu ler, mas eu vou ler, gente. Jesus, ele contou várias parábolas, e essa aqui é uma das parábolas que ele explica. E ele termina assim, pode ver que no final dessa parábola ele fala, ouçam bem. Tem versões, outros homens, eu acho que é Marcos e Lucas, também falam dessa parábola, também citam essa parábola. E alguns deles dizem assim no começo da parábola, ouçam, atenção. E essa parábola aqui, Mateus ele não usa essa palavra, mas no final ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça. Tipo, Jesus falando, presta atenção. Tipo, quando a mãe, o pai da gente fala alguma coisa pra gente, ou a gente vai chamar a atenção de alguém, a gente fala, presta atenção. Porque é importante, não que o restante não seja importante. Mas essa aqui, ele chama a atenção e fala assim, gente, presta atenção nisso aqui. Eu tenho algo importante para dizer. Então, preste atenção que eu vou dizer algo para você. Tem um semeador, tem um fazendeiro. Existe alguém que tem sementes em suas mãos. E quando um fazendeiro, alguém que tem sementes na sua mão, qual que é a intenção da pessoa que está com a semente, meu irmão? Lançar essas sementes, para que essas sementes, o quê? Produzam, deem frutos, árvores cresçam. Essa é a intenção de alguém que planta. Vai plantar, vamos jogar aqui, mas... Não. Você quer colher, você quer o benefício daquilo ali. Um fazendeiro, ele projeta, ele, pensa, eu vou fazer desse jeito, eu vou preparar a terra, vou deixar bem, e vou jogar semente aqui. Só que esse semeador, quando ele pega essas sementes para semear, a gente entra no texto agora. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. Então esse semeador botou a mão no bolso, botou a mão na bolsa, pegou essas sementes e algumas ele lançou. Só que algumas caíram aonde essas sementes? À beira do caminho. E eu anotei aqui, o que é uma beira do caminho? O que é um caminho? Eu não sei se vocês já passaram por carreiro. Um dia foi um carreiro, o carreiro aumentou, e um dia o carreiro se tornou o quê? Uma estrada. E a beira do caminho é um lugar onde as pessoas passam, onde as pessoas pisam, onde as pessoas andam, e aquele chão fica como? Duro, porque é um caminho de passar, é um caminho de passada, e esse lugar ele vai ficando macetado, duro, é uma estrada, onde muitas pessoas passam, e algumas sementes caíram aonde? Caíram neste lugar. E eu anotei algumas coisinhas aqui referente a este lugar. É um momento agora onde a gente pode olhar para nós e olhar para a pessoa que está perto de nós. E qual que pode ser a nossa resposta para esse tipo de solo? Que é um solo pisado, é um solo magoado, é um solo que tem o coração duro, seco, abatido. Já viu muitas coisas na igreja, é resistente, não aceita mudança, é fechado. É uma semente que não consegue atingir o interior, só fica na superfície. Então existem sementes
E a semente, o que é? A semente é a palavra. O texto vai dizer aqui um pouquinho para sua frente, ali, a próxima frase, que vem as aves e comem essas sementes que caem aonde? Na beira do caminho. Um outro escritor, não sei se é Lucas, Marcos, alguém lá, que escreveu também essa parábola, fala que a ave é Satanás. E Satanás, ele pega essa semente. E quando ele pega a semente, ele não pega a palavra, porque a pessoa tem a palavra. Ela tem, ela sabe, mas ela pega o entendimento daquela palavra. Ela não consegue entender aquilo. Mas por quê? Porque ela já viu muita coisa. Ela foi magoada, ela já foi pisada, ela já visualizou muita coisa, porque naquela estrada passa todo mundo. Ela vê as coisas, e a semente está ali. Só que com o tempo aquela semente vai ali, que está ali, vai vir Satanás, vai vir alguma ave, e vai comer aquela semente, vai comer o entendimento dela. E a gente pode se encontrar aqui em alguma situação. Será que eu fui um dia essa terra? Será que eu estou nessa condição de terra seca? Será que alguém que eu preciso ajudar e restaurar, aquele irmão lá está passando por isso? Muitas vezes a gente tem aquela intenção, nossa, mas ouviu a mesma coisa que eu. Nossa, mas ele não muda. Mas será que a gente entendeu e visualizou que tipo de condição que muitas vezes a pessoa está? Ou que tipo de condição que eu me encontro? Que tipo de solo que eu sou? Será que eu estou magoado, ferido por alguma situação? Porque esse semeador, ele lançou a semente, mas essa semente caiu. E muitas vezes esse tipo é aquele solo que precisa ser acolhido. Ele precisa ser cuidado, né? Porque todos os solos podem produzir, mas eles precisam de algo para produzir. Essa semente, ela caiu lá. Existe o solo bom, a gente vai chegar lá. Mas esse solo, a gente pode ajudar esse solo. A gente não precisa deixar ele nessa condição. Ele não precisa ficar somente nessa condição, né? É algo que eu me encontro nesse jeito, eu estou magoado, eu estou ferido, eu já vi tanta coisa na minha casa, no meu lar, não tem mais jeito. O diabo muitas vezes roubou o entendimento de uma palavra, de uma bênção, de uma declaração, não acredita mais, porque não tem mais esperança, já viu muita coisa, está ferido, né? Mas assim, Deus tem uma palavra para a gente pode sim se tornar uma terra boa, indiferente do solo que a gente seja, a gente pode, e a gente vai, amém? Glória a Deus. Vamos continuar com o texto aqui? Aí assim, as aves vieram e comeram. Aí outras sementes, o versículo 2, caiu aonde? Em solo rochoso. O que é esse solo rochoso? O que é esse solo pedregoso? Algumas versões falam que é um solo pedregoso. É um solo que não tem terra. Eu lembro, quando eu imaginei esse solo, eu imaginei aquelas cenas daqueles solos que tem lá no Nordeste. Porque uma época do ano chove, mas chove com força. Aí alaga. Daqui a pouco para de chover, aí seca de uma vez. O que acontece? Aquele solo fica como? Forma umas pedras de barro assim, fica pedregoso, aí tem umas rachaduras na terra. Imagina comigo, é esse tipo de solo aqui. Existe solo rochoso, esse solo pedregoso, e algumas dessas sementes que o semeador, que o fazendeiro lançou, caiu aonde? Caiu também nesse solo. E o que é esse solo? É um solo vulnerável. Um coração parece que está no deserto. Ele é imediatista, em algumas formas entusiástica. Muitas vezes se joga para lá e para cá, sem fincar, sem raízes. É raso, até ameaça, mas não tem perseverança, não tem continuidade. O sol vem e rouba a sua vida. O que esse tipo de solo precisa? O que esse tipo de pessoa
a gente pode olhar para nós. Será que eu estou nessa condição? Será que muitas vezes eu fico para lá e para cá, e a semente agora cai assim, no buraquinho, mas daí eu até começo, daqui a pouco eu já desanimo, não quero mais. Eu vou até tentar alguma coisa na igreja, assim, para fazer. Eu vou até tentar alguma coisa na minha casa. Eu vou até tentar numa profissão. Eu vou até tentar algo, mas aí daqui a pouco eu já desisto, não quero mais. Né? Será? Que tipo de solo? O que falta para esse tipo de solo? Quando o solo está rochoso, muitas vezes falta água, falta um refrigério, falta terra. Essa semente caiu lá, ela até brota, ela germina, mas não tem uma continuidade, não tem uma perseverança, não consegue se estabelecer, não consegue, as raízes não conseguem, porque o solo, ele recebeu uma porção de água em um momento, recebeu, encheu, nossa, agora eu estou até alagado, mas daqui a pouco não teve uma continuidade, não teve uma perseverança, essa água baixou, aí vem o sol, escaldante, o sol é vida, o sol traz vidas, a fotossíntese, né? Mas essa água baixou e agora ficou rochoso, e não teve mais um refrigério, não teve mais água, não teve mais terra para aquele lugar, e essas sementes, elas até começam, elas até iniciam, eu até tento, mas eu não dou continuidade, não prossigo, não consigo, é difícil, não estou conseguindo, e isso acontece, a gente vê no texto aqui, e o texto diz assim, não havendo muita terra, germinam rapidamente, tem até uma explosão, acontece, nossa, acontece, eu sou empolgado, né? Nossa, vai acontecer, acontece, mas, né? As plantas logo murcham sob o calor do sol e secam, pois não tinham raízes profundas, é raso, a vida rouba, o sol rouba a vida, o calor, essas situações roubam, e ele não consegue avançar. O que falta? A gente viu 2 solos até agora, um solo que precisa ser acolhido, e um solo que precisa de um refrigério. Muitas vezes a gente precisa ser acolhido e refrigerado. Muitas vezes preciso ser acolhido, preciso ser refrigerado. A pessoa que está no meu lugar, agora eu posso olhar para ela e ver como que ela está, e olhar com os outros olhos para ela. Que tipo de situação que ela está? Como que eu posso ajudar ela? Será que eu posso, de alguma forma, ser esse bálsamo, esse refrigério para ela? Será que Deus pode me usar? E agora eu vou ajudar, eu vou olhar com outros olhos. Senhor, me ajuda a olhar. Me ajude a ser essa ponte de restauração. Porque a gente pode, como eu falei, a gente tem esses 2 lados aqui. Vamos deixar o semeador para Cristo hoje. Ele é o semeador, a gente é tudo plantinha hoje, tudo semente. A gente está na condição, qual condição? De ajudar alguém? Nessa condição eu estou legal, mas eu vou olhar para alguém e vou ajudar alguém. Ou eu estou nessa condição e eu preciso dessa restauração, né? E aquele momento que a gente levanta a mão e fala, eu preciso. Coloca a mão no coração, Senhor, me ajuda, eu me encontro nessa situação. E mais na sequência, no versículo 3, se eu não me engano, algumas sementes caíram aonde? Fala comigo, espinhos. Espinhos. Que cresceram e foram sufocadas os brotos. Esse aqui eu acho que é um da parte dessa parábola em que as pessoas mais falam sobre ela. E me fez lembrar, que nem eu comecei com aquela história, que nem o meu sogro faz, ver a plantinha lá no quintal, e nasce, por exemplo, alguma coisa que ele quer, um fruto, só que tem mato em volta. Se ele deixar aquele mato ali, vai sufocar aquela planta, e aquela plantinha vai o quê? Ela vai morrer, ela não vai frutificar, porque tem algo em volta dela que está apertando ela, pressionando ela. E o que é isso? O que tem em volta que faz com que aquilo não frutifique? É afetado pelas frustrações,
preocupações, decepções, pelo trabalho, pelo estudo, pela sedução, pela riqueza, e não consegue desenvolver. Existe algo que acontece, que barra o crescimento, que barra o desenvolvimento, que não faz com que a gente rompa. Muitas vezes essa semente, a pessoa até entendeu, ela não foi aquela que foi roubada o entendimento, não veio o pássaro e comeu, não veio o Satanás e roubou, ela até foi, mas daí ela nasceu, ela brotou, mas junto com ela brotou outras coisas, brotou as demandas, brotou o trabalho, brotou a faculdade, brotou coisas que ela se propôs a fazer também junto com aquilo, ou foi seduzido por alguma riqueza, ou foi levado a uma outra situação, mas existem coisas junto crescendo com o fruto. Existe algo que está crescendo junto com aquilo, com aquela palavra, com aquilo que o semeador jogou. Porque o semeador, ele lançou a semente, e essa semente encontrou a gente, encontrou o solo, encontrou o nosso coração, encontrou a nossa vida. Essa palavra do Senhor, que Ele lançou a nós, e que caiu em nós, e caiu diferentemente nos corações, e na mente de cada um é diferente essa semente, ela caiu na nossa vida, ela está ali, está lá. Só que existem situações que fazem com que isso não cresça. Uma estrada, uma terra rochosa, ou um sufoco de algo que tem acontecido na nossa vida. Tem algo crescendo junto com essa semente, que está barrando o crescimento dela, que está sufocando ela, dela desenvolver. Porque lá em Gênesis, como a gente viu, as sementes, elas precisam crescer. Elas precisam estar em algum lugar para que elas brotem e deem frutos. E o que precisa ser feito quando essa semente ela está sufocada? Primeiramente, identificar, tem mato em volta, tem algo crescendo junto com a palavra que o Senhor deu para a minha vida, que o Senhor deu para a sua vida. O que eu preciso tirar, arrancar e limpar para que aquilo que o Senhor falou frutifique? Como que eu posso cuidar disso? O que está interferindo? Muitas vezes, o que está acontecendo assim? Não está rompendo, eu estou sufocado, eu estou sobrecarregado, está pesado. Isso a gente olha para nós, o que tem? Mas não, Bruno, eu estou bem nisso. Então, como que você pode ser o suporte, né? Suportai-vos, né? É um suporte, tem uma mesa, aqui coloca o copo. Então, isso aqui está suportando o copo, está assim. Como que eu posso ser um refrigério e um suporte para o meu irmão? Eu estou vendo, ele está no louvor, ele está me ajudando, mas eu estou vendo que ele está sobrecarregado. O diácono ali, está todo aqui, está diretão. Nossa, aquele diácono ali, mas ele está com uma cara de cansado. Como que eu posso limpar o quintal? Como que eu posso limpar para que aquele diácono também possa passear na praia hoje, descansar um pouquinho? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso ajudar o meu irmão? A gente é suporte um para o outro. A gente pode ajudar esse solo que muitas vezes até está tentando ali, mas não está conseguindo. Como que eu estou vendo, eu quero te ajudar. Eu quero ser um suporte para você. Eu quero limpar o terreno. Isso eu sei fazer. Eu posso te ajudar com isso. Eu posso te ajudar em casa. Eu estou vendo, você está cansada. Você está cansado. Eu quero te ajudar com isso. A gente pode levar isso para as outras áreas, né? Como que a gente pode ser para o nosso irmão, para o nosso próximo, para alguém que está ao nosso redor? Eu vou limpar isso aqui para você, eu vou te ajudar com isso, porque eu quero que você frutifique. Você tem uma semente, ela nasceu aí, e não vai ser Satanás que vai sufocar ela. Não vai ser Satanás que vai roubar essa semente aqui. Eu vou ajudar esse solo. Se está precisando de água nesse solo, eu vou botar água nesse solo. Eu vou colocar terra nesse solo. Mas todas essas sementes aqui, elas vão frutificar. Elas vão render. Porque é vida, elas precisam crescer. Gerar frutos
e esses frutos terem sementes, e essas sementes caírem no solo de novo, e elas frutificarem, porque Deus fez assim, né? Deus fez desse jeito em Gênesis, fez um jardim desse jeito, e pediu para a gente cultivar esse jardim. E aqui tem um baita de um jardim com várias plantinhas. Que tipo de plantinha que você é? Que tipo de planta nós somos? Que tipo de pessoas nós somos? Existe esse tipo de solo que ele está sendo sufocado, que ele está sendo aprisionado. E a gente pode ser resposta para ele. Ou a gente pode olhar para nós e se identificar: Bruno, eu me encontro nessa situação. Então levanta a mão, preciso de ajuda. Procura alguém, fala: Senhor, sei lá, preciso de ajuda com isso aí. Eu preciso gritar, a gente não tem bola de cristal, né? Saber. A gente não sabe, muitas vezes a gente vê assim, mas muitas vezes eu preciso falar, tem coisas que precisam ser pronunciadas, gritadas, clamadas, para que aquilo seja resolvido, né? E algumas outras, continuando, ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60, até 100 vezes maior a quantidade que foi semeada. O que a gente vê aqui também? Existe esse tipo de solo, aquele solo que está prontinho, aquele solo que foi preparado, aquele solo que foi cultivado, aquele solo que a terra está até fofinha assim, né? Nossa, é cair a semente aqui, nossa, certeza. Vou plantar um abacate aqui, 2 dias vai ter abacate já, de tão bonito que está o solo. Está ótimo. Existe esse tipo de solo. E o Senhor diz para esses solos o seguinte também, que são diferentes. Tem uns que vão produzir 30, 60, outros até 100. Deus já está dizendo assim, Jesus já está falando, ó, vai produzir, mas são diferentes também. Não esperar o mesmo. Não se comparar. Não preciso se comparar. Eu não vou olhar para a árvore do meu lado, nossa, ela já está produzindo mais que eu. Não. Existe essa diferença entre os solos, essa terra boa, que foi o objetivo que Jesus estava ali, pegar essas sementes. Ele estava tendo uma conversa com todo mundo ali. Tinha fariseu, escriba, pessoa que só estava passando na rua, tinha aquelas pessoas que estavam seguindo ele, tinha os discípulos, estava todo mundo, era uma galera. E ele pega essa semente, pega essa palavra e lança. Ali tinha solo do tudo que é tipo. Mas como eu disse, essa foi uma parábola que ele explica, que ele chama a atenção, que fala, gente, presta atenção, vou falar um negócio aqui. Ele é uma tudo é importante, gente. Mas aqui ele chama atenção para algo. Existe esse solo bom existe, e eles vão produzir, eles vão ser férteis. E o fruto desse solo bom, dos solos que podem também ser um solo bom, que precisam ser cuidados, né? O fruto é um sinal de perseverança na fé, até em dias de luta. Existem dias difíceis, existem estações, existe verão, outono, inverno, primavera, existe. E uma semente que ela cai ali, ela vai passar por todas as situações, vai ter dias difíceis. Você sabia, eu fiquei sabendo dessa, que eu gosto muito de poucã, mimosa, mas me falaram que para ela ficar bem docinha tem que ter uma geada. Quando cai a geada, parece que o negócio fica doce. Existe isso. Existe este momento em que precisa ter essa geada, esse dia difícil, porque não é só primavera, para que esse fruto, ele é uma perseverança do fruto. O fruto ele cai, ele morre. Aí ele brota. Ele sai dali a sementinha. Você imagina a sementinha rompendo daquela a plantinha assim. Mas ela vai sair, ela vai crescer, aí ela vai ter raízes, ela vai ter profundidade. Mas ela vai crescendo. Existe uma perseverança na fé, que nem eu falei aqui. Ela vai perseverando, ela persevera, ela continua, ela insiste mais um pouquinho. Daqui a pouco ela está grande já. Daqui a pouco ela está dando fruto. E o seu fruto vai alimentar outras pessoas. Ela vai começar a ser bênção para quem?
para outros. Ela vai fazer sombra para quem precisa de um refrigério, né? Vai fazer uma sombrinha. Ela vai ser alimento para quem está com fome. Os passarinhos vão ter um lugar onde morar. Quando ela persevera, quando ela continua, quando ela recebe uma palavra, pegar a palavra, vou agarrar isso aqui. Mas eu vou plantar essa palavra no meu coração, para ela crescer. Ela vai frutificar um dia. E ela vai ser esperança para outros. E outras pessoas vão, se deliciar com isso. Com a minha vida e com aquilo que Deus está fazendo através de mim. Através de você. Através da igreja, através de nós. Outras pessoas vão vir aqui e vão encontrar um lugar de refrigério. Um lugar de descanso. Eu preciso de sombra e água fresca. A sombra eu garanto. Estou grandão já. Frutificou. Eu tenho fruto para você. Eu tenho alimento para você. Mas indiferente da condição que a gente esteja, tem esperança para a gente. Tem esperança para nós. Porque o semeador, Jesus, ele lançou a semente para todo mundo. E respingou para todo mundo. Para quem estava lá. Alguns já estavam preparados para receber. Mas alguns não. E esses que não, a semente ela caiu lá e ela pode um dia frutificar. Amém? E nós crentes, a gente tem essa possibilidade de se tornar uma terra boa, fértil. Amém? Glória a Deus. Fica uma pergunta aqui. Em nosso meio, aquele momento que a gente se analisa. Em que condição que eu estou? Como que eu me encontro? Que tipo de solo que eu estou no momento? Será que eu vi muita coisa, estou ferido? Estou sufocado? Estou abatido? Eu fico de lá para cá, não consigo desenvolver? Eu sou uma terra boa, eu vou permanecer, prevalecer? Que tipo de condição que eu estou? O meu irmão que está do meu lado, que tipo de condição que eu estou? É aquele momento que a gente se ajuda e ajuda o outro. E um ou outro suporte. Ali embaixo, uma base assim, para que todos nós, a gente venha desenvolver. Porque reproduzir não está reservado a apenas algumas árvores, mas a todas, porque é uma questão de sobrevivência, que nem eu comecei. É uma questão de sobrevivência para nós. É uma questão de perseverar. A gente não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca, dos seus se perca. É que a gente continue com firme. Quero praticamente encerrar aqui com essa frase assim. A maneira como ouvimos a palavra de Deus determina se ela vai frutificar ou não. A maneira com que a gente ouve isso, absorve isso, a gente vai determinar o que vai ser. Indiferente da condição e do solo que a gente esteja. Indiferente. A gente pode se analisar. Eu me encontro, a gente pode falar para Deus, eu me encontro desse jeitinho aqui. Eu já vi muita coisa, eu estou desgastado. Eu estou sufocado. Eu fico indo para lá e para cá, aí eu até começo algo, mas eu não persevero. Porque perseverar é algo que precisa acontecer para frutificar. Eu preciso de um bálsamo, eu preciso de um refrigério, eu preciso de água, eu preciso que alguém limpe o terreno para mim. Eu não consigo limpar, eu estou até conseguindo sair aqui, mas eu não estou conseguindo. O que está acontecendo? Eu consigo me identificar. Uma palavra está sendo lançada. Eu posso ser uma resposta lá na frente. Se eu conseguir romper daqui, eu vou me tornar um solo bom, eu vou produzir. E lá na frente eu vou ser resposta para alguém que está passando por isso um dia ainda. Alguém vai vir debaixo dessa árvore que cresceu, dessa semente que cresceu na minha vida, e descansar nessa sombra. Ela pode se alimentar do fruto que vai sair da minha vida. Ela vai conseguir. A gente pode ser essa resposta. Amém? Glória a Deus. Gente, diante de tudo isso que foi dito,
diante de tudo que foi falado, né? Eu acho que é um momento que a gente pode agora fazer aquele momento de introspecção, olhar para nós, se avaliarmos, pedir para Deus ver se há em mim algum caminho, endireita as minhas veredas, endireita o meu andar, e a gente se analisar, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, mas eu gostaria que você, se você entendeu, se você se encontra nessa situação, em qualquer uma delas, até no solo bom, eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração, colocasse a mão no coração, e que a gente possa orar ao Senhor, e falar, Pai, eu estou assim, eu entendi a tua palavra, lá atrás eu recebi uma palavra também, e eu acho que alguma coisa foi roubada, veio um pássaro e pegou o entendimento daquilo que eu recebi lá atrás. Eu acho que essa palavra que o Senhor me deu, ela foi sufocada, eu não estou conseguindo romper. É meio raso assim, eu não tenho profundidade. Senhor, me mostra em que tipo de condição que eu estou. Será que eu sou Deus, será que eu sou um solo bom? Em que condição que eu me encontro? Em que profundidade que eu estou? Senhor, me ajuda. É aquele momento que a gente vai orar para o Senhor e pedir isso dele. Esse momento é o momento que a gente faz por nós agora. Depois a gente faz